Graças e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Quem era Lúcifer? Quem é Lúcifer? Eu estava aqui outro dia ouvindo, estava passando na televisão uma novela que falava do Gênesis, uma novela do Gênesis, e no começo, no princípio, antes da novela, passa um episódio que havia um anjo lá no céu que cuidava do coral. Lá tinha violão, tinha guitarra, tinha bateria, tinha viola, sanfona, e ele que regia lá. E esse anjo foi chamado de Lúcifer. E Deus dormindo assim na cadeira dele, bem velhinho, depois já de ter criado tudo, ele cansou. Aí o anjo, esse Lúcifer, então chama a terça parte dos anjos e fala assim: vamos tomar o lugar de Deus. Deus lá dormindo assim, sem saber de nada. Eles então promovem um motim e Deus acorda e fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão estranhos assim? O que foi que está acontecendo? Quero saber. Então ele tenta tomar o trono de Deus, né? Então Deus lança ele para a terra junto com aqueles anjos, e da queda de lá para cá ele se transformou num saci pererê, num satanás, uma mula sem cabeça, e todos aqueles anjos juntos. Essa é a explicação, né, dessa novela do Gênesis aí que passou na televisão, e a pregação de tantos, muitos outros pastores, né? Até eu uma vez, um tempo atrás, está no meu canal lá do YouTube, falando, né? Porque eu não sabia, não tinha esse entendimento. Deus, ele não tem um inimigo. Deus não tem nenhum inimigo. Não há ninguém que possa confrontar a Deus. Deus não possui inimigo pessoal. Você não possui um inimigo. Não há um ser aqui na Terra, um demônio, um Satanás ou um Lúcifer aqui nessa Terra. Não existe. O seu próprio inimigo é você mesmo. Tudo vem aqui, ó, do seu coração. Como Deus disse lá para Caim, quando ele vai matar Abel. Ele pensa em matar Abel, se irou contra o seu irmão. Então Deus fala: cabe a você dominar, né? A maldade está no seu coração. É daqui que vem. Paulo diz, né, que é do coração que procede os maus desígnios, como prostituição, não é pombagira, porque também não existe, é uma imagem de barro feita pela mão do homem. Não existe. Prostituição, avareza, amor ao dinheiro, como muitos têm, né? Os crimes de morte, os adultérios, a maldade. Então, tudo isso vem daqui. Aqui está a árvore do bem e do mal, né? Vamos lá. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, Coríntios não, perdão, gente, perdão. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha aqui o que Paulo diz. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. É? Sim. Então Paulo explica. Eles adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Paulo diz aqui que os seres humanos adoram a criatura no lugar do Criador, né? A gente pode ver muito bem por Malaquias.
Malaquias 3:10, né? Tem um texto de Malaquias que fala sobre o dízimo. E o que se usa, né? Os grandes ladrões, né, do sistema evangélico diz que em Malaquias capítulo 3:10, versículo 10, lá Deus fala que vai repreender o devorador, né? Deus vai repreender o devorador. E o que é o devorador lá? O que eles dizem que é este devorador? É Satanás. Satanás, uma criatura. Eles adoram a criatura no lugar do Criador, né? Porque você lê lá o livro de Joel, né, o meu xará, você lê o livro de Joel, o que era lá a locusta, ou o devorador lá, que Joel está proferindo lá? É um grilo, um gafanhoto. Porque eles não estavam dando o dízimo, que era comida para os levitas, que não tinha terra em Canaã, em Israel. Eles não estavam mais dando comida lá para ajudar o levita. Então Deus cessou as chuvas e a terra já não produzia. E o que produzia, o devorador, que era o gafanhoto, comia tudo. Então, eles adoram a criatura em vez do Criador. Lá, eles dizem que em Malaquias 3:10, o devorador é um Satanás. E em Joel, antes, que foi escrito antes de Malaquias, ele já advertia o povo de Israel que Deus repreenderia, Deus tinha mandado, né? Na verdade, não repreenderia, Deus havia mandado lá o devorador, os gafanhotos, porque eles não pagavam mais o dízimo. Era comida para os levitas. Então, os homens, eles sempre adoram a uma criatura no lugar do Criador. Eles não dão louvor e honra ao Criador. Sempre tem que ter uma criatura, um inimigo pessoal, né? Eles não compreendem que é eles mesmos os seus próprios inimigos. Deus não tem um inimigo, um diabo, um Satanás. Não tem nada contra Deus. Deus é soberano e ele tem tudo na palma da sua mão. Vamos aqui ver um texto, gente. Vamos aqui, ó. Apocalipse. Vamos ler aqui. Apocalipse. Deixa eu só conferir aqui qual que é o capítulo. Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Apocalipse. É difícil achar, né? Apocalipse. É o último livro da Bíblia. 22, versículo número 16. Tá? Só vou dar uma esclarecida aqui de leve, por cima do que a gente vai falar. Tá bom? Ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar estas coisas a vocês nas igrejas. Quem era o anjo? João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Jesus disse: eu sou a brilhante estrela da manhã, né? O que quer dizer Lúcifer? Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Lúcifer quer dizer aquele que habita na luz. A palavra Lúcifer não é um ser de caudas. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz, aquele que habita na luz ou a estrela da manhã. Então, Jesus diz aqui que ele é o quê?
eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, quem é aquele Lúcifer lá que eles falam? Quem é aquele demônio, aquele bicho que eles falam? Se o próprio Cristo disse aqui, o próprio Jesus falou, eu sou o portador da luz, a luz do mundo, ele disse já nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele é o portador da luz. Então, eu sou a brilhante estrela da manhã. Se você for traduzir isso aqui, essa estrela da manhã que Jesus disse aqui, ele estaria dizendo, eu sou Lúcifer. Eu sou o portador da luz. Porque esse é o sentido da palavra, né? Vamos lá pro texto, então, que eles falam que Lúcifer foi o que caiu lá do céu, foi jogado do céu para a terra. Vamos ver aqui qual texto que é. Por isso que eu falei, vamos com paciência para que você entenda. E você anota esses capítulos, esses versículos na sua casa, para depois você dar uma olhadinha também, né? Ó, Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículo 4. Isaías, Velho Testamento, profeta Isaías. 14, versículo 4. Olha só. 14:4. Quando esse dia chegar, isso aqui é Isaías, né? Deus levanta Isaías como um profeta, né? Isaías era um profeta de Deus. E Isaías então sai para falar contra uma nação. Contra uma nação. Olha só. Aí então Isaías vem falando aqui, ó. Enviado por Deus, Isaías ele vai falar contra uma nação. Então ele chega lá e fala: quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia. Gente, entenda isso, né? Entenda. A Bíblia, você lê a Bíblia, ela tem um texto, um contexto, uma época que foi escrita. Então, tudo isso você tem que respeitar. Você não pode pegar um versículozinho aqui isolado para fazer uma doutrina, para inventar uma mentira, né? Fazer uma criatura e adorar ela no lugar do Criador. Olha só, Deus manda Isaías falar: quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia. Então, ele estava falando contra quem aqui, gente? Contra o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia na época do profeta Isaías? Nabucodonosor. Lembra da história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Olha aqui. Então, ele vai lá profetizar contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando essa poesia. Olha só. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor Deus Todo-Poderoso tirou o poder das mãos dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que, na sua ira, maltratavam os povos e, na sua fúria, perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora, o mundo inteiro está
calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças, agora você é igual a nós. Aonde foi parar sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que cominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você estava assim, dizia e pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, ou, quer dizer aqui, no inferno, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrastava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura, mas você não foi sepultado, como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Quem era esse? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele dizia que subiria ao lugar mais alto. Ele se assentaria no trono acima das estrelas, acima de Deus. Que ele era o próprio Deus. Ele se dizia que era a brilhante estrela. Ele caiu do seu esplendor de glória. Ele caiu do seu egoísmo, do seu ego. Ele caiu do seu brilho, do seu esplendor. Esse era Nabucodonosor, né? E da onde que inventaram toda aquela história do Lúcifer? Há traduções que mudaram essa palavra. No lugar de colocar você, tu, ó estrela da manhã, estrela, colocaram lá você, Lúcifer,
que quer dizer a mesma coisa. Então, está aí. Quem era Lúcifer? Era o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que ele caiu do seu esplendor de glória. Ele caiu, ele perdeu o seu brilho. E é como eu disse aqui já em Apocalipse 22:16, né? Quem é a verdadeira estrela da manhã? Quem é a luz do mundo? Quem é o portador da luz? Quem é a brilhante estrela da manhã? É Cristo. Mas os homens, eles adoram a criatura no lugar do Criador. Dão glória, poder e honra a uma criatura que eles mesmos inventaram, que aqui está dizendo que é o rei Nabucodonosor, não tem nada a ver com o Lúcifer, que era um bicho. O Lúcifer, verdadeiro portador da luz, é Jesus Cristo e sempre será. Deus não tem um inimigo pessoal. Eu e você, nós não temos um inimigo pessoal. Não tem um saci pererê, um canguru perneta por aí para atormentar, para acabar com você. Não existe isso. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. E ele manda neste mundo. Ele manda em tudo. Toda honra, glória e poder seja dada a Deus, o Criador, seja a Cristo, a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, olha, gente, que Deus abençoe a sua vida. E espero que vocês repassem esses capítulos, esses versículos, né? E saia desse engano que tem aí. Eles adoram a criatura em vez do Criador. Jesus te ama. Deus abençoe.